Olá, olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo nós vamos dar sequência no vídeo anterior em que nós estávamos estudando estática dos sólidos, mais especificamente estática do corpo extenso rígido. E nesse vídeo nós vamos resolver um exemplo de aplicação. No vídeo passado nós vimos a teoria sobre estática do corpo extenso e agora nós vamos aplicar essa teoria para a solução de um exercício. Vamos aplicar essa teoria em um exemplo. O que eu havia recomendado ao final do vídeo anterior é que você revisse o método geral de resolução de exercícios de estática do corpo extenso. Mas eu mesmo vou dar uma repassadinha bem rápida aqui. Então, o que eu preciso fazer? Pegar a situação, representar todas as forças que atuam nos corpos importantes da situação que eu estou estudando, que é fazer, como a gente já sabe, o diagrama de corpo livre de cada um dos corpos que são importantes. Daí, se tiver um nó, o que é um nó? É um ponto onde mais de dois fios estão amarrados juntos. Então, por exemplo, eu tenho o teto aqui, aí eu tenho um fio aqui, outro fio aqui, outro fio aqui, eu tenho três fios amarrados juntos. Eu preciso também analisar o nó, além dos outros corpos. O que é analisar o nó? É desenhar as forças de tração, T1 nesse fio, T2 nesse fio, T3 nesse fio, e analisar também o nó. Então eu represento as forças em todos os corpos, que é desenhar o diagrama de corpo livre de cada um dos corpos. Se tiver nós, eu tenho que analisá-los também. Depois eu vou escolher duas direções perpendiculares entre si e eu vou fazer o quê? Decompor todas as forças que não estão nessas direções que eu escolhi. Eu vou decompor cada uma dessas forças que não estiver nessa direção em duas componentes. Então vamos dizer que aqui é a direção X e aqui é a direção Y. Então eu tenho lá um F que vai ter uma componente na direção X e vai ter uma componente na direção Y. Então é a outra coisa que eu tenho que fazer, escolher as direções e decompor as forças. Aí depois que eu decompuser todas as forças, eu vou aplicar a condição de equilíbrio de translação. Qual é a condição de equilíbrio de translação? É que a força resultante em cada um dos corpos seja zero. O que é a força resultante ser zero? É a força resultante no eixo 1, no eixo X que eu peguei, lembra? Eu adotei dois eixos. Então a resultante em cada um desses eixos, no eixo 1 e no eixo 2, tem que ser zero. Esse é o equilíbrio de translação. E depois eu vou aplicar a condição de equilíbrio de rotação. Qual é a condição de equilíbrio de rotação? Eu vou escolher um ponto em cada um dos corpos. E aí eu vou olhar para esse ponto e vou calcular os momentos de todas as forças que atuam nesse corpo em relação a esse ponto que eu escolhi. E aí eu vou ter todos os momentos horários, que é a soma de todos os momentos horários que tendem a fazer aquele corpo girar no sentido horário. E depois eu vou pegar a soma de todos os momentos anti-horários, que são os momentos das forças que tendem a fazer o corpo girar no sentido anti-horário. E aí, para que haja equilíbrio de rotação, eu vou igualar o momento horário total com o momento anti-horário total. Lembrando, o momento de uma força que atua num corpo em relação a um ponto, esse ponto eu que vou escolher esse ponto em cada um dos corpos. Então, cada um dos corpos que eu estudei, que eu estou olhando, eu vou desenhar todas as forças e aí, agora nesse momento eu vou escolher um ponto do corpo e vou calcular todos os momentos das forças ali, os momentos horários, os momentos anti-horários e vou igualar, e aí eu vou ter o equilíbrio de rotação. Vai ter uma equação lá com algumas variáveis, vai ter uma outra equação que é o equilíbrio de translação, tanto no eixo X como no eixo Y, e no fim eu vou ter algumas equações e algumas incógnitas, e eu tenho que resolver o que estiver faltando, o que estiver sendo pedido no exercício. Então esse é o método geral. Então vamos lá para a resolução do exercício. O que é esse exercício? Qual é esse exercício? Então tem uma barra prismática. O que é uma barra prismática? Uma barra que cada ladinho dela aqui é
paralelo, né? Então, lados aqui, meu desenho não está muito bem assim, mas então, cada um dos lados dessa barrinha são retas paralelas, e essa aqui é uma barra prismática com uma seção transversal que é, por exemplo, um quadrado ou um retângulo. Então, isso é uma barra prismática. O que é uma barra prismática homogênea? Que a massa dela está uniformemente distribuída ao longo do comprimento da barra, de modo que se eu pegar essa barrinha aqui, é como se o peso dela, eu pudesse dizer que ele está concentrado aqui no centro dessa barra. Então isso aqui é uma barra prismática homogênea, toda a massa dela está uniformemente distribuída, de modo que a hora que eu for colocar o peso, né, a força que a gravidade atrai esse cara, então eu vou colocar o peso concentrado no centro desse corpo aqui. Isso aqui é uma barra homogênea. Mas essa barra tem esse peso de 450 newtons e ela tem comprimento de 4 metros e ela pode girar praticamente sem atrito nenhum em torno de um pino que passa pelo ponto A, que é esse ponto que está aqui. Então ele falou que a barra tem 4 metros de comprimento, só que se no desenho já está falando que aqui tem 3, aqui nós temos 1 metro, é dado isso. E o que ele fala? Que essa barra é mantida em equilíbrio na horizontal, como você está vendo no desenho, sustentando um corpo C, que é esse corpo que está aqui, que tem peso de 200 newtons. E ela está presa a uma corda BD de 5 metros de comprimento. Então, o que o exercício pede? Duas coisas. Ele pede, primeiro, a força de tração que a corda exerce na barra. Então, essa força de tração que essa corda exerce na barra é a primeira coisa que ele pede. E a segunda coisa que ele pede é a intensidade das componentes horizontal e vertical da força que o pino A exerce na barra, né? O pino que passa por A. Então, esse pino ele vai exercer uma força na barra. Então, na hora que eu olhar a barrinha está presa aqui na parede por um pino. Então, esse pino vai exercer uma força na barra. Não sei como está essa força. Vamos desenhar ela assim, F. Só que o que eu sei é que essa força ela tem uma componente horizontal Fx e uma componente vertical Fy. Então, o que ele está pedindo é a intensidade das componentes horizontal e vertical da força que o pino exerce na barra. Então, o pino está empurrando a barra com uma força F. Essa força F tem componente horizontal Fx e Fy. É isso que o exercício está pedindo. Quanto vale esse Fx, quanto vale esse Fy e quanto vale a tração. Então, como é que eu resolvo esse exercício? Ó, primeira coisa é eu olhar para esse triângulo que está aí, né, formado pelo comprimento da barra, aqui a barra, pela corda. Então, a corda foi dado que ela tem 5 metros de comprimento. A barrinha, 4 metros de comprimento. Então, e esse aqui é um triângulo retângulo. Então, se eu aplicar Pitágoras, você já sabe que 3 metros, né? Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 5 ao quadrado. Você já sabe disso. Então, esse triângulo tem lado 3 metros aqui. E se eu chamar esse ângulo de θ, a gente já sabe que o seno θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vai ser 3 sobre 5, que é 0,6. E o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 5, então 0,8. Então, essa é a primeira coisa da geometria do problema que eu já consigo extrair aí do desenho. Então, agora vamos lá. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou seguir o método. Lembra do método? Vou voltar lá no método. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer no método é o quê? Representar todas as forças que atuam nos corpos importantes. Esse exemplo, ele é simples no sentido de que eu só tenho 2 corpos aqui, na verdade, né? Eu tenho a barrinha e tenho o corpo C. Então, vamos desenhar as forças. Se eu olhar em primeiro lugar no corpo, né? Eu vou olhar a barrinha,
diagrama de corpo livre, e o corpo C. Então lembra, o corpo C tem o peso dele, PC, e ele empurra a barrinha para baixo com, vamos chamar, força normal, Fn, vamos chamar aqui de Fn, vai, e a barra empurra o corpo com uma força Fn. Como esse corpo, então esse aqui é o diagrama de corpo livre para o bloquinho. Como esse corpo, para o bloquinho C, como esse corpo está em equilíbrio aqui, está em repouso, então a resultante nele é zero. Então eu já sei que I, essa força normal, mata com esse peso. Então eu já sei que essa força normal vale o peso do corpo. Não é para você sair escrevendo que essa força normal direto é o peso. Você escreve diagrama de corpo livre nesse bloco, desenha normal e o peso nele, e aqui pela terceira lei de Newton, o bloquinho vai querer cair, ele empurra a barrinha para baixo e a barrinha empurra ele para cima. Princípio de ação e reação. Com qual força? Fn. Aí quando eu olho que esse corpo aqui está em equilíbrio aqui, eu vejo que Fn igual a PC, portanto eu posso escrever que essa força normal que esse bloquinho aplica na barra é o peso do corpo C, que a gente sabe que vale 250 newtons, porque foi dado isso aqui, né? É isso? PC não, 200 newtons. Então foi dado isso. Então eu já sei disso. Bom, então o que eu vou fazer? Voltando, eu vou desenhar, né? Voltando no método, olha o método. Representar as forças que atuam nos corpos importantes. Então, quais são os corpos importantes nesse exemplo? Só tem dois, né? É a barrinha AB e o bloco C. Esses são os corpos. Então, eu vou desenhar lá a barrinha, tá aqui, e o corpo C, que esse exercício aqui, pessoal, ele foi retirado lá do meu livro, que vocês sabem que você pode baixar o livro, ele tá lá na primeira aula, tem o link para o livro, você baixa com exercícios resolvidos e tudo mais. Então, esse exercício está lá no meu livro. Então, esse exercício, ele já pula já esse pedaço, né? Que é um pedaço que depois que você adquire prática, você já vai poder fazer até de cabeça. Mas, como eu estou fazendo passo a passo aqui, então, eu primeiro desenhei o corpo C, o bloquinho C, e aí esse bloquinho C, colocando que a resultante nele é zero, eu encontro a força normal, e essa força normal é a força que o bloco empurrou a barrinha. Então, agora na barrinha, quais são as forças que atuam na barrinha? Então, eu tenho o peso da barrinha. Note que, como eu falei, como é uma barra homogênea, nós vamos pegar o peso dessa barrinha, que qual é o peso da barra? 450 newtons, e vamos colocar esse peso no centro dessa barra, porque ela é uma barra homogênea. Qual força mais atua na barra? A normal que o bloco C aplicou, né? Então o bloco C foi puxado pela terra, ele vai querer empurrar o bloquinho, a barra para baixo, a barra empurra ele para cima com força normal, e essa força normal é igual ao peso do bloquinho C. Qual força mais atua na barrinha? A força que o pino aplica na barrinha, que a gente já sabe que ela tem uma componente vertical, Fy, e ela tem uma componente horizontal, Fx. Mas por enquanto eu vou deixar aqui a força do pino. Então eu tenho a força do pino, eu tenho o peso da barrinha, eu tenho a força normal que o bloco C aplicou na barrinha, que é igual ao peso do bloco C, e eu tenho o fio preso aqui, que ele está puxando essa barra com uma força de tração T, que também tem duas componentes, Ty e Tx. Então, voltando no método, o que eu tenho que fazer? Desenhar todas as forças. Aí, nesse exemplo, não tem um nó para eu olhar. E agora eu vou escolher duas direções. Veja que aqui é meio que natural, já escolhi duas direções, que são a direção vertical, é o Y, e a direção horizontal, que é o X. Então, eu adotei essas duas direções. O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor então eu escolhi os eixos, eu tenho que, todo mundo que não tiver nos eixos, eu tenho que decompor. Então, veja que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, né? A força do pino eu vou ter um Fx e um Fy, e a força de tração eu vou ter um Tx e um Ty, tá?
Lembrando que a gente chamou esse ângulo de θ, e esse ângulo de θ aqui, eu tenho o seno dele e o cosseno dele, então eu posso decompor o TY, né, o T em TY e TX, e relacionar T com seno θ, cosseno θ, o TY e o TX. A gente já vai fazer isso daqui a pouquinho. Mas, então, o que eu fiz? Eu desenhei as forças, então decompus as forças nesses dois eixos, né, nos dois eixos X e Y, horizontal e vertical. Então, eu tenho o P já está no eixo vertical, o PC, que é a força normal que o corpinho C aplicou na barra, também já está na vertical. Aí a tração eu decomponho em uma componente vertical e uma horizontal, e a força que o pino aplica na barra também. Então, agora que eu fiz isso, voltando para o método, o que eu tenho que fazer? Né? Então, representa as forças, escolhe as direções, decompõe as forças, eu tenho que fazer duas coisas. Equilíbrio de translação resultante igual a zero na vertical e na horizontal para todo mundo, para todos os corpos, cada um dos corpos eu tenho que fazer isso. E da mesma forma, para todos os corpos eu tenho que colocar que o momento horário das forças que atuam naquele corpo é igual ao momento anti-horário das forças que atuam naquele corpo. Qual eu escrevo primeiro? Na verdade, eu tenho que escrever tudo junto, eu tenho que escrever isso e isso. O certo é que quando você escrever isso, não é que é o certo, o que costuma acontecer é que quando eu escrever isso e isso, eu vou ter lá várias equações e várias incógnitas, e aí eu saio resolvendo isso. Então, vou voltar para o nosso exercício. Aqui eu vou começar escrevendo o equilíbrio de rotação, que o momento horário total é o momento anti-horário total. Então, dá uma olhada. Quem que é o momento horário total? Quem que gira no sentido horário? Então, ó, quem que é o ponto que eu vou escolher? Eu vou escolher A. Aí você pergunta, mas por que eu escolhi A? Porque se eu escolher A, perceba que a força que o pino exerce na barra está bem nesse ponto, está aplicada aqui nesse ponto A. E o momento dessa força que o pino aplica na barra em relação ao ponto A da barra aqui é zero, porque essa força passa, a linha de ação dela passa por esse ponto. Então, qual é a vantagem do momento da linha de ação dela passar pelo ponto? É que o braço dessa força em relação a esse ponto é zero, portanto, o momento dessa força é zero. E por que isso é bom? Porque como eu não conheço nem Fx e nem Fy, então eu não tenho que calcular o momento desses caras aqui. Essa aqui é a vantagem. Então, vamos lá. Quem é que produz momento em relação ao ponto A? Vamos começar com o momento horário. Quem é que produz momento horário, que quer girar a barrinha nesse sentido aqui? Então, o Fx não produz momento no ponto A, porque ele passa pelo ponto A. O Fy não produz momento em relação ao ponto A, porque ele passa pelo ponto A. O P, que é o peso da barra, ele produz sim momento em relação ao ponto A, e é momento horário, então tem que colocar ele na conta. Então é força, a magnitude do momento vezes o braço. Então é P vezes 2. Está aqui, P vezes 2. Essa força normal que o bloquinho C aplicou na barra, né, que é igual ao peso do bloquinho C, nesse caso aqui. Por quê? Porque esse cara aqui a gente fez que ele está em equilíbrio, então a resultante nele é zero, então a normal que ele recebe da barrinha é igual ao peso, então a normal é igual ao peso, por isso que eu tenho o peso aqui. Qual que é o momento dessa força? Primeiro, é no sentido horário? Ela tenderia a girar a barra no sentido horário, então eu vou colocar lá PC vezes 3, que é essa distância lá, tá aqui. Quem mais que produz momento no sentido horário? Ninguém. Então esse é o momento total no sentido horário. Agora vamos falar do momento total no sentido anti-horário. Vamos ver. O Fy não produz momento que ele passa em relação ao A, porque ele passa pelo ponto A. Fx não produz momento em relação ao A, porque ele passa pelo ponto A. Beleza. E eu preciso olhar a força do pino? Não, se eu estou trocando a força do pino por Fx e Fy, eu só tenho que olhar o Fx e o Fy. P
e PC, eu já coloquei o momento deles, que é momento, eles produzem momento horário em relação ao ponto A. Agora veja, T produz momento? Bom, eu vou trocar T por TY e TX. Então, TX produz momento em relação ao ponto A? Não, porque a linha de ação de TX, que é essa daqui, passa pelo ponto A. Então, o TX não produz momento em relação ao ponto A. E TY? Sim, TY produz momento anti-horário. TY quer fazer a barrinha girar desse jeito, no sentido anti-horário. Então, qual que é o momento anti-horário? TY, que é a força, vezes o braço, que seria essa distância total, que a gente sabe que aqui é 1 metro, porque a barra a gente sabe que tem comprimento de 4 metros. Foi dado. Então, qual que é o momento anti-horário total? TY vezes o comprimento da barra aqui, que é AB. Então, quem que é o momento horário total? O peso da barrinha, que é 450 vezes metade do tamanho. Lembra? Se a barra é homogênea, o peso está na metade. Então, 2 metros. Então, 450 vezes 2. Quem mais produz momento horário? O PC aqui, com 3 metros. Então, o peso do C, que é a normal ali que o bloquinho C aplicou na barra, que é o peso da barra, 200 são 200 newtons, então 200 vezes 3, e é igual a TY, que eu não conheço, eu não sei quem é a tração, está sendo pedida, então se eu não conheço a tração, eu não conheço nem TX e nem TY, e se eu não conheço a força do pino, eu não conheço nem FX nem FY, então deixa lá. Então eu vou chamar de TY vezes 4, que é essa distância, que é o braço dessa força TY aqui. E aí, como eu conheço tudo, eu consigo achar que TY é 375 newtons. Agora, eu vou olhar o triângulozinho que está pintado, aquele triângulo azul que eu vou reproduzir ele aqui, ó. Então, eu tenho aqui a tração. Eu sei que eu achei que o TY é igual a 375 newtons, e eu tenho esse ângulo θ aqui. Então, o que eu sei? Que nesse triângulo, o θ, o seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de θ é TY sobre T. E eu sei que o seno de θ é 0,6. Então, só coloco lá 0,6 é 375, que é o TY que eu tinha achado, sobre T, e vou achar que o T é 625, e essa é a primeira coisa que estava sendo pedido. Beleza? Qual que é a segunda coisa que estava sendo pedida? A componente horizontal e vertical da força que o pino exerce na barra, né? O famoso Fy e o Fx. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar outra equação de equilíbrio de translação. A primeira aqui, quando eu fiz, era equilíbrio de rotação. Eu fiz que a somatória dos momentos em relação ao ponto A, que eu escolhi o ponto A, é 0. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever que a resultante das forças que atuam na barrinha é 0. O que é a resultante? É a resultante na direção Y e a resultante na direção X. Então, na direção X, veja, eu posso escrever que Fx, quem é que atua na direção X? Fx e Tx. Então, eu vou escrever que Fx igual a Tx. Só que quem que é Tx? Veja, se eu já tinha achado no item anterior que a tração era 370 e... a gente tinha achado que o TY era 375. Então, eu já achei que o TY igual a 375. E o T, a tração, é igual a 625. Se eu quiser achar o TX agora, é fácil. Como que eu acho? É só aplicar cosseno. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno do θ é o Tx dividido por T. Tx é esse
essa componente de atração, e aqui a atração total, que é 625. Então, cosseno θ é Tx sobre T, então eu simplesmente passo multiplicando lá, encontro que Tx são 500 newtons. Então, achei Tx, então veja, primeiro eu achei Ty, aí com Ty eu achei T, usando a trigonometria aqui, e aí achando T, agora eu achei Tx. E eu sei que se a barra está em equilíbrio, a resultante na direção x é zero. Então, Fx igual a Tx, se Tx é 500, Fx igual a 500. E agora eu tenho que fazer a mesma coisa, colocar a resultante igual a zero na vertical. Então, quem que é a vertical aqui? Quem que eu tenho na vertical? Fy está para cima. Quem mais está para cima? Ty está para cima. Então, por isso que tem Fy mais Ty é igual a todo mundo que está para baixo. Quem é que está para baixo? P e PC. E aí eu vou lá e resolvo e dá Fy, que eu não conheço, mais Ty, que eu já tinha achado antes, que era 375 newtons, igual a P, que é dado 450 newtons, e PC também é dado 200 newtons. E aí eu encontro Fy igual a 275. Aí você podia perguntar, mas por que você desenhou Fy para cima? Por que ele não está para baixo? Tá bom, você chuta que ele está para cima, na direção do eixo que a gente adotou. O eixo Y e o eixo X. Então a gente adotou esses dois eixos. Então quando eu não conheço, você adota que ele está na direção do eixo. Se ele deu positivo, é que está tudo bem. Se ele tivesse dado menos 275, significaria que essa força estaria para baixo. Mas esse é o fato, né, que eu tenho que impor as condições de equilíbrio, de translação, de rotação, e aí eu, aplicando essas condições, consigo encontrar as forças que são pedidas, são as incógnitas do meu problema. Eu vou ter as equações, com várias equações lá de resultante igual a zero na direção x, y, e a soma dos momentos no sentido horário é igual a soma dos momentos no sentido anti-horário. Então, eu vou ter várias equações com várias incógnitas e eu tenho que resolver, tá bom? Então, lembrando, é importante você ler os exercícios, ler a teoria, ver as aulas, ler a teoria no livro, ver os exercícios resolvidos e depois você mesmo tem que fazer os exercícios, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado e encontro você no próximo vídeo. Um abraço e até lá!